Então vamos lá, especialidade de tubarão. Quantos já ouviram falar dessa especialidade? Quantos têm essa especialidade? Acredito que ninguém tenha, né, essa especialidade de tubarão. Bora, Marlon, acorda, não dorme não, hein? Ela é de número 094, o ano de 2012. Ela é uma especialidade recente, inclusive. E ela é nível 2, né? Ela é um pouquinho... não é tão difícil, nem é tão fácil. Ela é na média, essa especialidade. A gente tem um tubarão, especialidade de tubarões. Bom, as principais características dos tubarões. O nome, no caso, é tubarão, mas também pode ser chamado de cação em alguns lugares. O tipo do biotipo, né, podemos dizer assim, do peixe, é um peixe de esqueleto cartilaginoso. A gente já vai descobrir daqui a pouco o que seria isso, quais são as características, né? Ele é um corpo hidrodinâmico, ou seja, ele tem uma facilidade, o corpo dele permite mais agilidade, mais flexibilidade dentro da água, os movimentos serem mais rápidos, porque a densidade do próprio corpo dele permite uma velocidade maior. O tipo de respiração, uma respiração branquial, tipo de peixe, né? Típico de peixe, né? Os peixes eles possuem esse tipo de respiração, logo mais a gente vai falar também a respeito disso, e são, no caso, 375 espécies catalogadas de tubarões, né? Na cadeia, né, sobre cadeia alimentar subaquática, ele é o topo, né? Podemos dizer que ele é o topo, ele é o rei do mar, o rei dos oceanos, seria o tubarão. Sua alimentação é extremamente carnívora, né? A maioria dos tubarões são carnívoros, mas tem alguns tipos específicos que são diferenciados também. E seu habitat geralmente vive em águas salgadas, né? Nos oceanos, nos mares. Dificilmente vai encontrar um tubarão na água doce, mas há possibilidade também. Algumas espécies elas conseguem. Dentro das classes dos tubarões, podemos dividir. Tubarões não, dentro das classes dos peixes, podemos dividir em duas, né? Seriam os peixes condrictis e os peixes osteictis, ou seja, os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Podemos dividir eles nessas duas categorias, o que é as principais características de cada um deles. Os cartilaginosos, eles possuem um esqueleto totalmente constituído por cartilagem. Né? Os peixes também cartilaginosos possuem suas brancas expostas, como é a do tubarão, né? Como a gente pode ver na foto, sem nenhuma proteção. Os peixes cartilaginosos possuem escamas placoides ou de origem térmica e epidérmica. Eles também possuem uma boca ventral. E dentre algumas espécies podemos citar o tubarão, a raia, cação e dentre outros. Já os peixes ósseos, né, sabe, esse é um tucunaré aí na foto, eles possuem um esqueleto constituído basicamente de ossos. Já os cartilaginosos não, né? Vivem de cartilagem. Eles possuem uma membrana que recobre as fendas branquiais, ou seja, eles escondem, né, a parte das brânquias. E os peixes ósseos também apresentam escamas de origem exclusivamente térmicas, e eles apresentam sua boca na região anterior do corpo. Dentre os peixes ósseos, podemos citar o bagre, pintado, a carpa, e dentre outros peixes que a gente conhece. Então, essas seriam as diferenças, né, dentre um com o outro. A alimentação. Muitas pessoas conhecem os tubarões por eles serem grandes predadores, né? Por eles se alimentar de grandes animais. A maioria se alimenta de focas, né? E esse tipo de comportamento vem no caso de uma espécie específica, que é o tubarão branco. É uma espécie que se alimenta de focas, de peixes e inclusive de tartarugas marinhas. Vale salientar, no entanto, que nem todos os tubarões eles possuem esse tipo de comportamento.
Esse é o caso desse exemplo, no caso do tubarão-baleia, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele é classificado como filtrador. Esse animal alimenta-se principalmente de plâncton. E a gente vai ver também na parte dos dentes que cada tubarão, dependendo da sua alimentação, tem um tipo de dente específico. Dentes de tubarão, eles são incorporados nas gengivas e não diretamente no maxilar. E são constantemente substituídos ao longo da vida, podendo ter em torno aí de 3.000 dentes por ano, ou pela vida também, ele vai trocando. Os dentes de tubarão normalmente são esses da frente, mas também tem outros dentes. Eles têm os dentes atrás. Por quê? Porque vai substituindo o de trás vai vindo pela frente e vai substituindo. Como eles comem esse tipo de animais, e é uma força muito grande, por exemplo, o tubarão vai comer uma tartaruga, consequentemente, o dente dele vai quebrar devido à sua força, devido ao casco da tartaruga também. Então, vai precisar ser substituído, né, o dente. E aí, o que está atrás, avançando até alcançar o primeiro da frente. Por isso, tem vários dentes, são várias linhas de dente. Tem a primeira e a segunda, que constitui os dentes dos tubarões. Eles crescem um suco na parte interna da mandíbula, como eu falei, e progressivamente vai avançando como se fosse uma escada rolante. E a taxa de substituição de dente varia de uma vez, a cada 8 ou 10 dias ou vários meses, né? É o caso. Vou ligar esse outro microfone aqui, eu acho que é melhor. Quando o tubarão ele se alimenta, vários dentes caem, né? Como eu falei. E sua força é quando morde a sua presa. Eles perdem, em média, assim, por ano, chegam a perder 6.000 dentes por ano e 30.000 dentes durante toda a sua vida. E é muito dente, né? Um tubarão normal, podemos dizer assim, ele possui 60 dentes. Um tubarão branco, ele pode possuir até 240 dentes ou mais, né? Isso serrilhados, com esses pontiagudos aí. A altura do dente de um tubarão branco é de 7,5 centímetros, né? É bem grande, por sinal. E tem uma força que emplaca chega a 3 toneladas. Isso é a força da mordida de um tubarão branco. Né? A forma do dente, como eu falei, a forma do dente do tubarão depende exclusivamente da sua dieta. E inclusive revelam, né, os seus hábitos alimentares. Os tubarões que se alimentam de peixes têm os dentes afiados, os que se alimentam de moluscos e crustáceos possuem dentes achatados, e aqueles que se alimentam de presas maiores têm os dentes inferiores pontiagudos, para prender, e os superiores triangulares e com bordas serrilhadas para cortar. Já que os dentes, no caso, se alimentam de plâncton, são pequenos e não são tão funcionais. Então, cada tipo de alimentação exige um tipo de dente específico. Aqui tem um videozinho, achei bastante interessante. No caso, os peixes estão limpando, né, os dentes dos tubarões. E o tubarão não come eles, né? Vamos trocando aí com ele. Aqui também uma animação, achei bem legal, acho que vocês vão gostar. O olfato vamos falar um pouco do olfato, né, dos sensíveis do tubarão. O olfato do tubarão é extremamente apurado, permitindo identificar substâncias bastante diluídas na água, como concentração de sangue abaixo de uma parte de 1 milhão.
o equivale a perceber uma gota de sangue a 300 metros de distância, isso em pleno oceano aberto, tá? Por essa razão, são por vezes designados como narizes nadadores. Quando detectam o cheiro de sangue ou de corpos em decomposição, facilmente encontram o local de origem e utilizam principalmente o seu olfato ou a visão para distâncias inferiores a 30 metros. No caso desse tubarão aí, que é o tubarão materno, ele, devido, né, ele consegue alcançar uma área maior, né? É perceptível, né? Devido ao nariz dele ser bem grande, né? A sua cabeça, no caso. A visão eu andei pesquisando, mas ainda tem algumas, ainda está em estudo, bastante estudo ainda. Mas o olho do tubarão ele possui uma camada reflexiva, a qual permite um aproveitamento superior da luminosidade em locais com pouca luz, as águas turvas ou profundas e à noite. E algumas principais universidades do mundo, elas constataram que os tubarões eles são efetivamente daltônicos, ou seja, eles só conseguem enxergar algumas cores. No caso, o preto e o branco se destacam, o preto e o cinza, no caso, os tons de cinza, né, se destacam para eles. E isso é muito importante dentro do oceano, porque em contraste com o fundo do mar, ao invés de cor, pode ser mais importante para a detecção de objetos. Dentro do mar você não enxerga praticamente muita coisa, né? Então, tendo esses tons de escuro, ele consegue identificar mais fácil, né, o que seria presa, o que seriam os animais, enfim, ele consegue enxergar muito bem dentro da água. Os sensores. A gente vai falar aqui sobre as ampolas de Lorenzini, né? Interessante. Os tubarões eles conseguem detectar suas presas por meio de eletroreceptores que recebem o nome de ampolas de Lorenzini e se localizam na cabeça, exatamente aqui na parte da cabeça. São poros e tubos cheios de mugo que comunicam células sensoriais com a água. E, no caso, eles conseguem sentir a água, né? A presença, sentir tanto o cheiro como o odor, inclusive a visão. Essas células são capazes de detectar a fraca corrente elétrica gerada pelas atividades musculares da presa. E as ampolas são sensíveis à temperatura, salinidade e pressão da água, com uma especial capacidade para detectar campos elétricos gerados por outros animais. Então, ele consegue, através desse sensor que ele tem, a proximidade, né? E isso em uma longa distância, né? Através dessas ampolas. A estrutura morfológica, podemos destacar aqui em duas, né? A básica, que seria a externa, e a interna, que seria onde mostra os órgãos. Temos aí a narina, os olhos, o piráculo, a barbatana dorsal da coluna. Aí vem as barbatanas, primeira, segunda, a fossa, a barbatana caudal, a pélvica, a peitoral, blancas, enfim, são vários. É interessante que nessa questão da barbatana, cada tubarão tem uma espécie, tem uma característica específica. É como se fosse nossa digital, né? Nossa digital, cada um tem especificamente uma, né? Agora, os tubarões também possuem, né, essas características que são únicas. E você consegue identificar um através da barbatana. E também de algumas características físicas dos tubarões. Né? Na questão da parte interna, no caso aqui, as fêmeas são sempre maiores que os machos. Né? Um macho tubarão branco pode chegar a 4,5 metros. Uma fêmea chega a 6 metros, né? Bem superior a ele. Aqui na parte interna nós temos o ovário, o embrião, cloaca, o útero. Isso na parte da fêmea, o macho tem estômago, intestino, fígado, a válvula. Vocês vão conseguir ver melhor isso aí na apostila. Vamos falar muito sobre a estrutura morfológica. Já no caso da respiração, a respiração de um tubarão ela é por meio branquial, né? Tem vários tipos de respiração, vocês devem já conhecer. Pulmonar, branquial, né? Outro tipo aí de respiração. Tem vários, né? Dentro de cada característica. E a do tubarão é a dos peixes, que é a branquial. Assim como todos os peixes, tubarões são animais que respiram por brânquias, ou seja, utilizam essas estruturas para garantir a retirada de oxigênio da água. Através dessas aberturas laterais que ele possui,
tem esse processo de a entrada do oxigênio através da água e depois redistribuída pelo sangue. Depois automaticamente sair também pelo mesmo sistema. É o mesmo sistema que é adotado para os peixes. Não foge muito disso. Não é uma respiração especial, mas é a mesma que os peixes adotam. Vamos aqui ver rapidamente algumas espécies de tubarões. Vou apresentar para vocês 5 espécies bem famosas, por sinal. A primeira, sem dúvida, é o tubarão-baleia, né? Que, por sinal, é o maior tubarão de todos. O tubarão-baleia é uma espécie de tubarão que se alimenta por filtração e é o único membro existente dessa família, desse gênero, que pertence, no caso, a essa subespécie de tubarão. Ele é o maior peixe vivo e o maior tubarão de todos, né? De longe também, o maior vertebrado não mamífero existente. O maior indivíduo registrado, no caso, encontraram foi de 12 metros e 65 metros, né? 12,65 metros. Isso foi registrado o maior tubarão-baleia já encontrado. Ele pesa cerca de 21,5 toneladas. O tubarão-baleia ele é encontrado em águas abertas oceânicas tropicais e raramente é visto em águas cuja temperatura seja inferior a 21 graus Celsius. Mas isso gera uma vida útil de cerca de 70 anos. Porém, a longevidade exata do tubarão-baleia é difícil. Vamos ver melhor. Bem grande. Temos então agora o tubarão-martelo. O tubarão-martelo, na realidade, não é apenas uma espécie, sendo o termo utilizado para animais pertencentes ao gênero. A característica mais marcante dessa espécie, no caso, é a sua cabeça achatada, né? Característica que auxilia esses animais na natação, também na respiração e na capacidade da visão e detecção de presas. Algumas espécies de tubarão-martelo podem alcançar até cerca de 5 metros de comprimento. Agora vem então apresentar para vocês o mais famoso, né, o tubarão branco. O tubarão branco ele é o mais conhecido da população, principalmente pelo fato de ser um grande predador. Ele pode atingir cerca de 6 metros de comprimento, no caso a fêmea, e pode viver cerca de 70 anos. Alimenta-se de uma grande variedade de animais, tais como focas, pinguins, tartarugas, moluscos e outros peixes. E o tubarão branco ele ficou claramente, né, principalmente reconhecido e conhecido por causa daquele filme chamado de Tubarão, de Steven Spielberg. Quantos já assistiram esse filme aí? Tubarão. É um clássico, praticamente. Temos aqui também o tubarão maco. Ele... Quer falar, Adriano? Não? Ok, temos o tubarão maco. Ele é um tubarão maco-cavalo ou ainda nequim, no caso são nomes brasileiros. É um tubarão encontrado em mares tropicais e temperados. Usualmente a temperatura acima de 16 graus Celsius. O nome comum mais estendido em Portugal é o tubarão sardo e na Galiza o marracho. São nomes característicos de cada região. Esse peixe ele é um peixe platinado, né? Meio cinza assim. Ele pode chegar até 4,3 metros de comprimento e 580 quilos e possui uma cor azul metálica. É considerado o tubarão mais rápido do mundo, né? Apresento para vocês o tubarão mais rápido. Ele é um excelente nadador e podendo chegar a 88 km por hora, isso em curtas distâncias, ultrapassando em velocidade apenas pelo atum dourado e pelo marim, que pode chegar a 120 km por hora. Consegue manter a sua temperatura superior à do meio.
Seu estado de conservação indica vulnerável e, devido à pesca predatória, alimenta-se de peixes de alto mar e de outros tubarões. Então, o tubarão maco, ele foi muito caçado, ele é muito caçado, inclusive o tubarão branco também, devido às suas nadadeiras também. Enfim, está praticamente já também em extinção, esses animais. Isso, é sopa de barbatana. Eu justamente ia falar sobre isso. Muito consumida aí também, o homem praticamente destruindo as espécies. Temos agora o tubarão-anão. O tubarão-anão é o menor tubarão do mundo, podendo chegar a 20 centímetros, né? Você pode ver na foto, a pessoa consegue pegar esse tubarão pela mão. Ele vive em águas profundas, sendo um dos poucos que possui a bioluminescência, ou seja, esse tubarão ele brilha no escuro. E seu tamanho, como eu já falei, é de 20 centímetros. Ele se alimenta de pequenos camarões, lulas e peixes de águas profundas. Ele vive em oceanos tropicais e oceanos tropicais e temperados no mundo inteiro, e em águas de até 2.000 metros de profundidade. Então a gente viu alguns 5 os principais tubarões, né? Lembrando aqui, tubarão-baleia, o tubarão-martelo, o tubarão-baleia é o maior, o martelo tem essa característica aí na sua cabeça chata. O tubarão branco é o mais feroz, né? O maco, ele é o mais rápido, e o anão, ele é o menor de todos os tubarões. Então, é basicamente um resumão aí, devido ao tempo, não dá para se estender muito, mas acredito que vocês conseguiram aí pegar um pouco da especialidade. Bom, a prova teórica vai acontecer sábado que vem, tá? Estejam preparados. A prova vai ocorrer às 2 horas da tarde, até o horário da reunião. Tá 15 horas, mas a reunião começa às 15 para as 3, né? 15 para as 15. Então, vocês terão praticamente 45 minutos aí. A prova será pelo Google Formulário. Eu vou mandar o link, né, no sábado, eu vou mandar o link da prova e vocês vão ter esse período aí para responder a prova, tá bom? O resultado sai na hora. E a prova prática, né, o trabalho prático dessa especialidade, vocês vão assistir um documentário, né, sobre os tubarões, e depois vai escrever suas observações sobre o documentário, seus comentários. Aí você pode fazer em vídeo, né, pode gravar um vídeo contando o que você achou do documentário, ou pode escrever ou digitar, fiquem à vontade aí para entregar. A prática também é para entregar sábado, então sábado mesmo que vem a gente já conclui a especialidade de tubarão. Tá bom? Ficou claro aí? Alguma dúvida? Alguém quer comentar a respeito da especialidade? Perguntas? Ah, o Bruce, né? Ok, ficou tudo certo, então? Tirem print aí, se for o caso. Então é isso, gente.